um contexto bíblico sobre Deus, você e seu negócio, sobre essa visão de crescimento, de relacionamento, de consagração, de entender que não há problema nenhum no enriquecimento individual. Deus sempre deixou isso muito claro, mas também sempre houve uma claridade muito grande, que o propósito sempre foi o coletivo. É só você olhar, Noé é chamado para resolver um problema coletivo. Sempre que um problema aparece, alguém precisa se levantar para solucioná-lo, para atender a demanda. É assim que a vida funciona. Há um problema, Deus precisa de um povo, então Abraão dá para resolver. É assim que funciona. E que a primeira coisa que Deus vai criar é luz, é conhecimento, é informação. Antes de fazer qualquer coisa, Deus diz: haja luz. Uma palavra muito associada com conhecimento, e as trevas têm associação com ignorância. O que você sabe sobre o que você faz? O que você sabe sobre o que você vende? O que você sabe sobre o que você representa? Quanto mais conhecimento, quanto mais informação você obtiver daquilo que você quer fazer, maior a possibilidade de êxito. Hoje eu vejo pessoas tentando construir coisas no ambiente de escuridão. Você quer o quê? Quer vender o quê? O que você sabe sobre esse produto que você quer? Provavelmente você só quer vender porque descobriu que alguém vendeu e ficou rico. E se alguém está ganhando dinheiro, é isso que você faz, você replica. E muitas vezes, mesmo replicando algo que deu sucesso na vida de outro, você fracassa. E isso provavelmente vai te machucar mais ainda. Quer casar? Leve luz. Quer arrumar amizade? Leve luz. Quer estudar? Ilumine. Traga luz para saber se aquilo que você está planejando fazer vai trazer para você o resultado que você espera. Porque eu vejo gente que está com 50 anos estudando ainda para uma hora arrumar emprego. O que você faz? Não, estou me especializando. Pô, deve ser para ir para o céu, para trabalhar lá, ou para o inferno. Porque está... Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão. Tá certo? Tem uma historinha que eu gosto muito, de um garoto, um rapaz, na verdade era um empresário do ramo de marketing, morava nos Estados Unidos e queria cortar a sua grama. Então ele procura um anúncio que recomende para ele um jardineiro. Horas depois, um garoto de 19 anos, mais ou menos 20 anos, bate na porta dele com uma picape trazendo consigo as ferramentas. Ele achou estranho um garoto daquela idade, um menino bem aparentado, e o menino cortou a grama dele toda, podou, botou tudo dentro de sacos, botou na picape, e ele ficou olhando aquele garoto prestando um serviço tão legal, ele entusiasmado. Quando no final o garoto virou para ele e falou assim: moço, deixa eu fazer um pedido do senhor. Será que o senhor deixaria eu usar seu telefone? Ele achou o pedido estranho, mas o menino fez um serviço tão legal que ele disse: claro, pode usar. Mas ele, intrigado com o pedido, foi prestar atenção, foi ouvir para quem o menino ia ligar. E de repente o menino ligou e falou assim: ô minha senhora, boa tarde. A senhora não está precisando de um jardineiro? Ela disse: não, eu já tenho um.
ele disse: mas eu corto a grama e levo todo o lixo. Ela disse: mas o meu jardineiro também faz isso. Ele disse: mas eu ainda podo. Ela disse: o meu jardineiro também faz as podas. E ele disse: mas eu lubrifico e deixo as ferramentas tudo arrumadinho. Ela disse: o meu jardineiro também faz isso. Ele disse: olha, mas o meu preço é muito bom. Ela disse: mas eu estou muito satisfeito com o preço do meu jardineiro. Aí ele disse: ó, tá bom, muito obrigado pela atenção. E desligou o telefone. Aí o homem que estava ouvindo disse para ele: acho que você perdeu uma cliente. E ele disse: não, o jardineiro dela sou eu. Só estava fazendo uma pesquisa de satisfação. Você sabia que quando você presta um serviço ruim ou você dá um exemplo negativo, isso se replica 3, 4 vezes ou até mais do que quando você faz um serviço bom? Talvez você não está prosperando porque é ruim mesmo. Tem nada a ver com Satanás não, é você mesmo. Você não tem nem chifre e é ruim. Tá rindo? Cuidado, tá rindo de tu. Você quer fazer o que todo mundo está fazendo? Vai acontecer com você? Nada. Você tem que falar assim: o que eu tenho que solucionar? Algo que ninguém soluciona. Um cara estava estudando, lendo, e começou a ficar cansado. E aí, para desestressar, para dar um alívio, em seu momento de estudos, ele abriu a porta e foi caminhar no jardim. Quando de repente ele volta para dentro de casa, ele olha para suas pernas, está cheio de carrapicho. Ele começa a tirar os carrapichos, essa praga, colou tudo aqui. Aí ele pensou: como é que esse carrapicho colou aqui no meio? Ele não tem cola. Aí ele botou numa lupa, levou para o microscópio e criou o velcro. Aí todas as vezes que você faz assim, ó, num velcro, ele ganha dinheiro. Porque ele pensou em algo que você não pensou. Presta atenção, esse cara vai resolver um problema que ninguém pode resolver. Pelo menos foi o que o faraó disse para ele. Olha só: tive um sonho que ninguém, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, você é capaz de... Verso 45, o verso 25 ainda do capítulo 41. Põe no verso 25. Presta atenção nesse camarada. É só ir do 15 por 25. Só um minutinho que eu dei o versículo errado. Isso. É o verso 16, perdão. Primeiro. Olha o que José falou. Respondeu-lhe José: isso não depende de... Ou seja, interpretar não depende de... Mas Deus dará ao faraó uma resposta. Preste atenção no que esse cara está respondendo. Ele está conversando com quem? Com o faraó, que se acha um Deus. Aí o faraó fala para ele assim: eu ouvi falar que você é capaz de solucionar um problema que ninguém soluciona. O que é que ele fala? O faraó: soluciono mesmo. Entendeu? Comigo é assim mesmo. Apareceu o problema, eu soluciono. Não, ele falou: ó, deixa eu falar uma coisa com você, faraó. Eu não soluciono nada, mas eu conheço um Deus que soluciona. Bom, das duas, uma. O que José está dizendo para o faraó, que não é bobo, pode parecer duas coisas: ou ele é um Deus encarnado num homem,
ou ele então é alguém que é um homem, mas anda muito perto, e para o faraó qualquer uma das duas coisas serve. O que o Zé está vendendo é o peixe dele. E pensa num cara malandro, é esse tal de Zé. Quando ele fala para o faraó, ele falou: eu não faço nada, mas eu conheço um Deus, me trouxe para cá por uns caminhos esquisitos. Entrei numa cisterna, fui para a casa de um camarada, que a mulher dele quis pegar eu, quase que eu peguei a maluca, uma gostosona lá, mas eu fugi, e aí fui preso. Interpretei um sonho dos malucos lá, um morreu, um veio para cá, esqueceu de mim. Eu estou cansado dessa vida, é muita desgraça para um Zé só. Não, o cara está lá. E agora ele está dizendo para o faraó: não sou eu, mas tem um Deus que vai dar para o senhor uma resposta favorável. Gente, ele está falando com o faraó. Se ele fala algo de ruim, o que o faraó podia mandar? Só por causa da coisa ruim. Eu lembro da história de um rei que teve um sonho, que os dentes dele caíam tudo. E ele pegava o único dentinho que ficou e ficava escovando. O dente dele não caiu. No sonho, ele chamou os sábios dele de tudo e falou: gente, estou com um sonho que me perturbou. Sonhei que meus dentes caíam tudo, ficava um dente só. E eu cuidava do dente, o dente caía. Eu preciso de uma interpretação. Aí chamaram um sábio. Aí o rei falou: sonhei que meus dentes caíam tudo, ficavam só, eu escovava e ele caía. O sábio falou: nossa, que coisa ruim. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Os dentes do senhor que está caindo eram os parentes do senhor que ia morrer. E o último dente era do senhor. O rei falou: prende esse miserável, prende essa peste. Está falando coisa mal a meu respeito, rapaz, que eu vou morrer, coisa nenhuma. Prenderam ele. Ele falou: vê se arruma outro sábio aí. Foram lá na casa de um sábio longe, falou: olha, o rei está mandando chamar você. Eu vou logo falando, cuidado com o que você vai falar, porque o outro já foi preso. Aí ele falou: vamos embora. Contaram para ele o que foi. Aí o outro sábio chegou e falou: sonhei que meus dentes caía tudo, ficava um dente só. Eu escovava o dente caía também. O que significa? O sábio falou: isso é um negócio extraordinário. Rapaz, louvado seja Deus. Vida longa ao rei. Ei, mas o que significa? Isso é longevidade. O que esse sonho está dizendo? Que o senhor vai viver muito mais que todos os seus familiares. Ele falou: é isso aí. Dá presente para ele. Falou coisa boa a meu respeito. Ganhou os presentes. Na saída um cara falou assim: maluco, você falou a mesma coisa que o outro. O outro falou que os parentes morrem primeiro e ele morre por último. Você falou que ele vive mais que os outros. Ele falou: pois é, eu falei a mesma coisa. Por isso que tem gente vendendo coisa que você não consegue vender, porque faz diferente. Deus está te machucando, né? Podia ter ficado na palestra anterior. Nossa, você virou uma tortura. Essa hora você cansado e as coisas ficando cada vez mais contra você. Eu gosto disso, porque isso é algo que só vai crescendo. Bota o verso 25 do 41. Olha o que José diz agora para o faraó. O faraó teve um único sonho, aquele sonho da vaca magra, da vaca gordinha, lembra? Da vaquinha magrinha que comia gordinha, de uma espiga. Eu não sei como é que alguém sonha com espiga que come outra. Isso parece os vegetais, um desenho animado, sei lá, Alice. Também não sou obrigado a saber tudo. Ele disse: o faraó, o José falou para o faraó: o faraó, o senhor teve um sonho, disse-lhe José. E o que aconteceu nesse sonho? Deus revelou o que está para. Cara, esse José é fera. Olha o que ele fala para o faraó. Aí, faraó, Deus está conversando com o senhor. No versículo anterior, ele diz que Deus conversava com ele. Eu não interpreto o sonho, mas eu conheço um Deus que se colocou lá Agora ele diz para o faraó: aí, faraó, Deus está falando com o senhor algo que vai acontecer. José sobe, mas leva o faraó com ele, porque quem segura os outros embaixo também tem que ficar embaixo quando você quer impedir alguém de crescer.
Tenta segurar alguém para que ele não cresça e você vai ver o que acontece contigo. Você não tem oportunidade de crescer, você está gastando tanto tempo, sabe, para lutar contra o sucesso dos outros, que o seu também não acontece. Eu gosto desse cara porque ele agora fala para o faraó: Deus está falando com o senhor sobre o futuro. Faraó, eu imagino o faraó, é isso aí mesmo, Deus conversando com o outro. Pô, esse Zé é maneiro, hein? Fala as coisas que a gente gosta, parece estelionatário. Ficou ruim agora, né? Põe o verso 32. Eu gosto desse diálogo, porque ele é muito maneiro. Olha o que José fala. Ó, aí quem trabalha com venda: o sonho veio ao faraó 2 vezes, porque já foi decidido por Deus que se apressa em realizar. Escassez. Faraó, não dá para pensar muito. Apressa, faraó, apressa. Pô, se esse cara não é malandro, se não há sabedoria, aliás, é um sábio conversando com o outro, que nunca discuta com um tolo, porque senão ele te leva para o campo de batalha dele e te lasca. Não adianta discutir com. Se um tolo falar que tomate é maçã, deixa ele fazer salada. Um homem, sou eu. É isso que ele está falando. Procure um homem criterioso. E sabe, um homem aí no seu reino, qualquer um, sabe, que conversa com Deus, que resolve aquilo que ninguém resolve. O cara está vendendo o peixe dele, cara. E muito melhor que isso, levando ou levantando a moral de quem vai comprar, do cliente. O cara, para mim, ele não deu essa resposta na hora. Ele falou, ó, segura a onda aí, porque ele já veio com a solução. Porque rico não fica quem identifica problema, mas sim quem soluciona. O problema ele já sabia, 7 anos de fartura e 7 de... Mas e aí? Ele diz, não, você precisa mudar seu sistema de plantio, mudar seu sistema de colheita, mudar seu sistema de armazenamento, mudar seu sistema de comércio, mude tudo, economize a 5ª parte, porque isso dará a você condições de sobreviver. Falou, olha o Zé aí, ó. Você vai virar governador, dá prisão para o governo. Que isso não aconteça no Rio de Janeiro. Nossa, eu tinha nada que falar isso. Caraca, mano. Oh, acabou. Oh, Jesus, me perdoa. Troço tão sério aqui. Acabou. Perdi a linha do raciocínio. O Satanás me perturbando. O inimigo, Eliseu, o inimigo está furioso. Mas escute só. Vamos aqui, só para você entender. Só para você entender. O cara virou governador. E que governador, diga-se de passagem. Ele podia ir na casa do Potifar, que botou ele na cadeia. Falei, aí maluco, sou governador dessa jossa agora. Fala aí que eu peguei sua mulher, fala aí, maluca. Não peguei você porque não quis, estava me dando mole, fericido. E você cala a boca, chifrudo. Não se mede comigo não. Ele foi? Não tem tempo para vingança, não tem tempo para isso, porque estão falando, porque deixa de falar. Invista em você. Seja o melhor, não melhor que os outros, melhor que você. Fale com Deus para te dar umas ideias. É isso que eu falo. Às vezes eu vou orar para o Senhor me dar uma palavra, pregar o que todo mundo está pregando. Eu não quero pregar não, do mesmo jeito dos outros. Não, eu quero pregar do jeito que ninguém está pregando. Quero falar o que ninguém está falando. Quero viver o que ninguém está vivendo. É isso que eu estou afim, assim. Então fala, não, isso é soberba. Não, meu filho, isso é pegar o melhor.
Saia daqui hoje para viver o sensacional, o incrível. Eu não te trouxe aqui à toa. Eu te dei a oportunidade, eu tenho te dado a oportunidade. É isso que nós aprendemos na Bíblia.